fala maneiras para se evitar o esfriamento espiritual e nos ensina a viver na plenitude do Espírito. E uma das maneiras é cantar, é louvar a Deus. Aleluias! Eu nem imaginava que isso ia cair naquele assunto, mas caiu. Eu fiquei até admirado. Cantar. Ah, irmão, mas eu não recebo oportunidade para cantar. E quem disse que precisa ser aqui na frente? Você pode cantar no banheiro, você pode cantar na sala, na cozinha, no seu trabalho. O que é importante é cantar. Louvado seja Deus. Irmãos, nessa noite nós estamos aqui para mais um propósito com o tema "E o Espírito de Deus veio na congregação". E eu quero dizer para os irmãos que é desejo de Deus que o Espírito dele não só habite, mas que viva em plenitude em nossas vidas. Na lição da escola dominical nós vamos aprender que às vezes quando a Bíblia fala plenitude, está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. E às vezes quando fala sobre plenitude, está falando sobre o viver no Espírito, o praticar e ter os frutos do Espírito na nossa vida. Nós vamos aprender isso na lição no próximo domingo, em nome de Jesus. E o Espírito de Deus, irmãos, ele é responsável, ele é o responsável número 1 por esse culto estar acontecendo. Se eu estou aqui é por causa do Espírito de Deus. Se você está aqui nessa noite, é por causa do Espírito de Deus. Porque é Ele que nos dá força. Irmãos, o homem natural, na sua própria carne, ele não tem força de vir para a igreja. A nossa força é o Senhor, vem do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso há uma preocupação em se buscar, em ter, em viver na plenitude do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu já tive experiências de tentar querer resolver o problema à minha forma, mas quando eu coloquei o Espírito de Deus na frente, aí a coisa mudou, aí a solução veio. É que o problema, sabe qual é o problema? Nós somos apressados, nós não temos paciência, nós queremos a coisa assim, ó, iFood, rapidinho, né? Ligou, chegou. Mas com Deus não é assim não, irmãos. Com Deus, Ele nos dá segundo a nossa necessidade, segundo a misericórdia dEle, e no tempo certo, no tempo certo. Irmãos, eu já contei aqui vários testemunhos de pessoas que queriam as coisas antecipadamente e sofreram amargamente. Eu conheço um jovem, era um jovem abençoado, congreguei com ele na Deus e Amor, ele ficava: Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, Senhor. De tanto ele temar, né, que a Bíblia fala, pedir, pedir, dá-se-vos-á, é promessa, se cumpre, né? Deus deu um carro a ele. Deus deu um carro a ele num mês, no outro mês ele desviou. Quer dizer, ele não estava preparado para ter o carro, mas a ansiedade, a pressa dele de ter um carro, aí daí a pouco, largou a mulher, estava passando com um carro cheio de mulher, que não era dele. Então as coisas, irmão, tem que ser no tempo de Deus. Deus sabe se você está preparado ou não. Deus sabe. Louvado seja Deus. E eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, cantar com os irmãos o hino da harpa cristã. Eu acho que os irmãos já até sabem qual é. É o 515. Esse hino é maravilhoso. Irmãos, mas antes de cantar esse louvor, quando Jesus me fez, que eu nasci, Ele me fez perfeito, lindo e maravilhoso. Mas, deixa eu terminar. Mas um belo dia, irmãos, eu estava trabalhando numa construção
Eu já contei isso aqui, mas tem muitas pessoas que não sabem ainda. E eu caí do 5º andar. Eu tenho aqui uma cicatriz que deformou minha linda cabeça, amassou aqui e raspou o cabelo, quando eu bati com a cabeça num muro de arrima na minha queda. E sabe quantos ossos eu quebrei? Nenhuma fratura, somente deslonquei o punho, mais nada. Então eu gosto de contar esse testemunho porque isso é um milagre na minha vida. Uma pessoa que cai do 5º andar, bate a cabeça no muro de arrima que ele mesmo fez, chega a raspar e arrancar o cabelo, chega a amassar essa parte aqui, ó. Cai no chão, não quebra um osso, irmã Rosa. É Deus, não tem outra explicação não, Alex. É Deus, é Deus, é um milagre de Deus. Eu gosto sempre de contar esse testemunho porque isso foi algo extraordinário que aconteceu na minha vida. Quem trabalha em construção, trabalha em altura, trabalha em obra, sabe que qualquer queda, às vezes a pessoa cai uns 3 metros de altura e morre. Agora eu caí de 5 andares, 5 vezes 3, 15, deu 15 metros de altura. E eu não morri, para a glória e honra, aleluias, daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluias. Louvado seja Deus. E eu sou grato a Deus porque Ele me concedeu a vida, amém. Ele queria que eu vivesse mais. É como nós comentávamos aqui na escola dominical, que irmãos, há pessoas que têm um chamado só para salvação, mas se a pessoa tem um chamado só para salvação, ela já foi salva, morreu e foi embora. Agora, se você está vivo, Deus tem um propósito contigo nessa terra, um propósito missionário. Deus tem algo a fazer através de você. Deus quer glorificar o nome dele através da tua vida nessa terra, em nome de Jesus. Ninguém que está vivo nasceu só para ser salvo e ficar de braço cruzado, não. Se você está vivo é porque Deus tem algo na sua vida, em nome de Jesus. Então, 515 em nome de Jesus. Sol maior aí. Está muito baixo. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas e salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo
convosco, comigo vai. Eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Louvado seja Deus. Eu gosto da letra desse hino, irmãos, porque fala da nossa dependência de Deus. Hoje, a grande maioria dos cristãos sofre porque não sabe depender de Deus. Porque na hora da sua dificuldade, ele não sabe dobrar o seu joelho e falar: Pai, eu não consigo, me ajuda. Aí ele tenta, de outra forma, tentar vencer aquela dificuldade. Ele acha que vai conseguir. Não, isso aconteceu, mas não vai acontecer mais não. Daqui a pouco está longe de Deus. Por quê? Porque não dobrou o joelho e dependeu de Jesus e disse: Jesus, eu preciso que o Senhor esteja comigo aqui agora. A maioria sofre, porque vir aqui na frente e aceitar Jesus é um passo lindo, é um passo difícil, é uma decisão difícil de tomar. Mas o segundo passo agora é fazer o que Jesus disse: nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando Jesus estava dizendo isso, estava dizendo que eu não podia contar mais com as minhas forças, agora eu tenho que contar com a força dele, com a ajuda dele. E a maioria sofre, quebra a cabeça, levanta, cai, porque não sabe depender de Jesus. E a letra desse hino fala da dependência de Deus.
Louvado seja Deus. E falar em dependência de Deus, eu creio que o nosso pastor vai falar sobre isso, mas eu quero já dizer para os irmãos que se temos orado, temos que orar mais. Porque hoje foi decretado aí, não um lockdown, mas uma quarentena, né? O lockdown para tudo, mas uma espécie de quarentena em algumas áreas, principalmente nas áreas comerciais, e muita gente vai voltar a ficar desempregada de novo, porque os comércios vão ser fechados, 14 dias, né? E nós temos que orar para que Deus possa abençoar as vidas, porque, irmãos, tem pessoas aí que quando cai no desemprego, vai lá na Terceira Ponte e se joga. Se fosse registrado o número de pessoas que se suicidam lá na Terceira Ponte, vocês iam ficar horrorizados. Eles abafam muita coisa, escondem muita coisa. Só quem trabalha lá, ó, que está passando por lá todo dia, vê os acontecimentos. Tá? A pessoa tem conta para pagar, dívida, família para criar. De repente o patrão, ó, dispensa. Então vamos orar, irmãos, para que Deus venha abençoar a nossa nação, para que Deus venha mudar o quadro dessa história em nome de Jesus. Nós vamos, nessa noite, vamos receber o presbítero Joel, que vai ler uma palavra introdutória para nós nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluias. Graças a Deus, solta a alegria na paz de Jesus, amém? Estou muito feliz esta noite, irmão, por estar convosco aqui, louvado seja Deus. Muitos não tiveram, irmão, essa honra de estar conosco, louvado seja Deus. Outros tiveram, irmãos, mas jogaram essa oportunidade fora. Bem-aventurado, irmão, é você nesta noite, que teve essa oportunidade de estar na casa de Deus, louvado seja Deus. Evangelho São Lucas, capítulo 15, e o versículo 11, que diz assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá parte da minha fazenda que me pertence. E repartiu entre ele, o pai, a fazenda. Louvado seja Deus. Só até aí, em nome de Jesus Cristo. É uma passagem muito conhecida, irmão, louvado seja Deus. Eu estava ali sentado na hora da oração, meditando nessa palavra. Que o filho pede ao pai parte da herança que lhe cabe. E o pai, olhando isso, repartiu com ele a herança. Jogando para esse momento agora, louvado seja Deus. Nós somos dignos, irmão, de ser chamado filho de Deus. E como o diácono estava aqui falando, que muitas vezes as pessoas pedem a benção, acaba Deus entregando-lhe a benção, e ele se afasta da casa do pai. Assim foi esse jovem. Mas eu acredito, irmão, que ele relutou com Deus, com o pai dele, até o pai dele conceder a ele parte da herança. Ele pegou e foi embora. Louvado seja Deus. E eu digo para você nesta noite, eu digo que é um privilegiado, porque Deus ainda não te entregou tudo aquilo que você pediu a Deus. Se Deus não lhe entregou, porque Deus está te capacitando, te preparando, para você receber aquilo que Ele quer te entregar. E digo uma coisa, na hora certa Ele vai te entregar, e na hora certa Ele vai te dar sabedoria, para usar aquilo que Ele vai te entregar. Louvado seja Deus. E eu quero fazer uma oração neste momento com a igreja. Louvado seja Deus. A oportunidade foi dar, irmão, para dar a palavra introdutória. Mas é momento de oração, irmão. Busca o Senhor quando pode se achar. Porque dias piores pode vir sobre a face da terra. Glorioso Deus e eterno Pai. Que neste momento de oração, juntamente com a tua igreja, ó Deus, eu venho pedir a ti, ó Pai, a tua proteção nesta noite. Que o Senhor venha olhar para as igrejas, ó Pai, com os olhos, Pai, de misericórdia. Que
Que o Senhor venha olhar para os jovens, ó Pai, para os anciãos que aceitaram a Ti, ó Deus, que não vem retroceder, voltar para trás, ó Pai, nesses momentos difíceis, ó Deus. Nessas orações eu venho olhar para Ti, ó Pai, e peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha olhar para os comerciantes, ó Pai, para os empresários, ó Deus, porque são eles, ó Pai, que mantêm a porta de emprego aberta, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, levar o sustento essencial para a nossa família, ó Pai, para manter também a Tua obra material. Em nome, Senhor, de Jesus Cristo, ó Pai, tome em Tuas mãos políticos, ó Pai, que estão, ó Pai, trabalhando em prol da sociedade, em prol da família, e tome aquele político em Tuas mãos, ó Pai, que foi escolhido para o homem, ó Pai, mas está trabalhando, ó Pai, para a destruição do país, da família. Em nome, Senhor, de Jesus Cristo, ó Pai, eu creio, ó Deus, no Teu agir, eu creio, ó Pai, na Tua resposta, mas nesta oração, ó Pai, mais uma vez eu lhe peço, olha, Senhor, para a Tua casa, olha para o Teu povo, ó Pai, que escolheu a Ti, ó Deus, como Pai, como Deus, ó Pai, como Senhor. Esta é a minha oração, ó Pai, na certeza, Deus, Pai, da Tua resposta, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Ainda de pé, louvado seja Deus. Eu vou louvar a Deus com hino, Abner. Louvado seja Deus. E após esse louvor, o pastor já estará em nome de Jesus, trazendo a mensagem da palavra de Deus, ou passando a quem o Espírito de Deus ordenar que ele passe. Louvado seja Deus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. De novo. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar as minhas mãos e exaltar, levantar as minhas mãos só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do homem
libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar as minhas mãos e exaltar, levantar as minhas mãos só para dizer: oh, aleluia, para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, sou livre para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias, a paz do Senhor. Amados, graças a Deus. Quem é livre aí, diga graças a Deus. Livre pelo sangue de Jesus, né? Que maravilha. Estamos aqui nessa noite. Feliz por ver o Leonardo ali, né? Está conosco em nome do Senhor. Isso, Leonardo. Continue assim, que o Senhor vai te honrar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Nós iremos, eu não quero me estender, para não terminar tarde. Como os irmãos sabem aí, hoje o nosso governo fez uma reunião, né? Quem assistiu aí? Eu estava na prefeitura, conversando com o contador da igreja, resolvendo algumas coisas da igreja, e estava tendo aí a reunião do Casa Grande, né? Muitas coisas aí vão ficar paradas, inclusive eles estão pedindo para as igrejas também, ficar nesses 14 dias. Eu vou dar uma olhadinha amanhã na reportagem direitinho, irmãos. E se for o caso de nós ficarmos os 14 dias, não por falta de fé. Porque a gente temos, irmãos, que entender, discernir as coisas. Às vezes tem pessoas, por exemplo, em São Paulo, todas as igrejas estão fechadas. E, inclusive, uma das Assembleias de Deus está sendo levada à justiça. Então, a gente temos que ter o quê? A fé inteligente. E, às vezes, aquela fé inteligente é algo que eu alcanço, não no monte, não me sacrificando. Por exemplo, se eu tenho uma dor, algo que atinge a minha coluna, que fica impossibilitada, então eu devo evitar de estar subindo. Eu vou orar no meu quarto, eu vou orar na minha casa, eu vou orar na igreja, e Deus vai me abençoar. Porque se a gente for olhar um contexto bíblico de oração, né, o poder da oração não está em monte. O poder da oração está no meu coração, naquilo que eu transmito diante do Senhor, está na minha atitude. E se nós formos olhar para um lugar de oração, a Bíblia vai apontar o próprio Jesus dizendo para nós entrarmos no nosso quarto, trancar a porta, orar em oculto e em público ele nos honrará. Então, se a gente fosse olhar para um lugar específico de orar, a gente ia olhar Jesus nos ensinando para entrar num quarto, não seria nem no monte. Porque às vezes tem pessoas que idolatram o monte, né? E a oração, ela tem a sua resposta mediante o que está dentro de nós. É a intenção do coração, não o local.
né? Deus ouviu Jonas no ventre de um grande peixe. Ele estava ali, ele não estava de joelho, eu creio que nem de pé ele estava, né? Então, o que importa é o nosso coração. Então eu vou estar vendo amanhã, e para que a gente possa ver aí, mas eu já quero lançar um desafio para a igreja. Se nós ficarmos esses 14 dias sem culto, nós iremos ficar 14 dias orando, buscando a Deus. Vamos fazer live, né? Isso mesmo, né? É isso, né? É isso. Vamos fazer, e eu particularmente vou fazer em casa, para a gente chegar e estar acompanhando. Então quando a gente faz isso, a gente está o quê? Debaixo de uma obediência, de uma liderança. Independente que ele possa estar agindo politicamente ou não, isso quem vai tratar é Deus naquele grande dia. Se há politicagem, se não há politicagem, não importa. Você está dizendo assim, olha, todo mundo ficar 14 dias dentro de casa, então ele que vai assumir com as responsabilidades diante de Deus, e lá para frente será diante de lei que for. Mas no momento que ele coloca isso e coloca a igreja para estar fazendo isso, o papel da igreja é obedecer. Esse é o papel da igreja. E não é nessa hora questionar, a igreja não tem fé, o pastor não tem fé, o irmão não tem fé, não é isso. Temos fé, mas também temos obediência. Amém? Então amanhã eu vou estar vendo direitinho aí. Qualquer coisa a gente passa para o grupo, para a gente ver como vai ficar, em nome do Senhor. Então nós vamos fazer oração, para a gente já ouvirmos a palavra. Como eu falei a semana passada, quem pregou de novo não está livre de pregar de novo, né? Eu, hein? Forte, né, Isla? Eu, hein? Vamos então, quem pregou de novo não está livre de pregar de novo, porque na realidade, como eu falei para vocês, eu esperava muito mais da igreja nesse propósito de 12 dias. Tanto é que eu creio com certeza que o próprio Espírito ele mudou aquilo que eu tinha proposto para depois desse propósito. Quem se lembra que eu falei aqui que a gente ia fazer depois desse propósito? Quem se lembra? Vocês não se lembram? Que bom que vocês não se lembram, né? Então nem precisa nem falar. Vocês não se lembram, então nem precisa falar. Depois desse propósito eu falei o que a gente ia fazer, mas como vocês não se lembram, é sinal que você estava bem. Tá. Mas vai segurar aí, porque ainda não é o tempo. Se não houve uma entrega, se não houve um compromisso nesses 12 dias, então não está no tempo ainda de se pregar a carta do Apocalipse por vocês. Amém? Gostaria muito de ouvir, mas vamos nos colocar diante do Senhor e analisarmos a cada propósito que Deus colocar na sua igreja, que nós possamos, numa só fé, numa dedicação, numa força, lutarmos para sermos determinantes e iniciarmos e terminarmos aquilo que o Senhor nos confia, aquilo que o Senhor nos pede. Amém? Feche os seus olhos, eterno Deus, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua igreja aqui nesta noite. Eu louvo a ti, ó Deus, pela vida de Leonardo, ó Pai, que retornou para a tua presença e está aqui conosco nesta noite. Que o Senhor venha, meu Deus, sobre a vida deste moço, sobre a vida, meu Deus, da sua companheira, do seu lar. Que tu venha realizar uma grande obra, meu Deus, transformadora. Que esse moço testemunhe, meu Deus, a tua graça e a tua bondade. A tua igreja, meu Deus, nesta noite, ela vem assim, ó Deus, atentar para a tua santíssima palavra. Nós estamos hoje, ó Deus, no penúltimo dia desse propósito, 11º, Senhor, desse propósito, e eu creio, Deus, que o Senhor tem grandes coisas a realizar por nós, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor. Amém? Hoje é quanto mês mesmo? Hoje é
Não, então tem mais 2. Hoje nós estamos no 10º, que é dia 30 que termina. De repente a gente vai terminar no lockdown, né? No lockdown não, na pandemia, né? Numa live. Amém? Então nós vamos ouvir o diácono Alessandro trazer uma mensagem para nós, em nome do Senhor. Cadê o diácono? Vamos ouvir o servo do Senhor que irá ministrar uma palavra aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grato a Deus por mais essa oportunidade. Confesso que dá aquele gelinho na barriga ainda, depois de algum tempo. Mas estamos aqui também para cumprir essa missão e continuar anunciando o nome do Senhor Jesus. Então, sem perca de tempo, 2 Crônicas, capítulo de número 20, e versículo de número 14. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O pastor já orou, e os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que vamos ministrar aqui nessa noite, grande parte dos irmãos já tem falado, mas toda vez que nós fazemos menção e analisamos a palavra de Deus, de uma nova maneira, o Espírito Santo nos revela algo sobrenatural dentro das Escrituras, da vontade de Deus para nós. Como os irmãos têm ouvido nessas terça-feiras, a qual estamos com o tema, e veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Eu vou analisar alguns contextos junto com os irmãos a esse respeito e como que isso também vos aconteceu. Porque diz a palavra do Senhor que aqui Israel ele estava congregado ou reunidos no pátio do templo. Ele estava reunido aonde? Para os irmãos entenderem, por causa de que eu estou falando isso, o capítulo 20 nos começa nos narrando a história
de um ataque terrivelmente que aconteceria sobre toda a localidade de Judá e suas cidades circunvizinhas. Mas a fortaleza de Judá era ali em Jerusalém. E diz a palavra de Deus que os povos que reuniram para ir contra Judá e contra o seu rei Josafá, eles eram pertencentes, alguns eram dos moradores ali das montanhas de Seir, outros era parte dos amonitas. E é interessante que uma irmã pregando esses dias aqui falou, talvez Josafá não teria um exército suficiente para enfrentá-lo. Judá tinha um exército até grande, mas aqui era 3 exércitos contra 1. E humanamente falando, Judá não tinha chance alguma. Por isso bateu o temor no rei Josafá e também todos os moradores de Jerusalém. Porque verdadeiramente, aos olhos natural, seria impossível ele sobressair sobre 3 exércitos. E o que Josafá fez me chamou a atenção aqui agora. Muito nós estamos falando de orar e de jejuar, e que é uns fatores muito importantes na batalha espiritual, e sempre continuará sendo. Mas me chama a atenção quando Josafá começa, ele na verdade ele convoca todo Judá para se reunir ali no pátio, para junto estar buscando a Deus, está buscando a face do Senhor. E após o povo reunir, a Bíblia fala que Josafá ora a Deus. Com certeza, Deus ele não se esquece das suas palavras, nem muito menos das suas promessas. Mas como o pastor falou aqui outrora, Josafá era um homem que buscava a Deus e que temia Deus. Falhava como alguns outros homens falharam quando fez aliança com Acabe, e que Deus deu um grande livramento para Josafá. Agora novamente Josafá se vê em apuro, mas algo me chamou a atenção, que Josafá tinha conhecimento da palavra de Deus. Tudo que o Josafá fez aqui foi baseado dentro da palavra. Josafá ele começa exaltando a Deus, assim como várias orações que a gente vê nas escrituras. Josafá ele começa: Senhor, não és o Senhor Deus nos céus e também na terra, grande em poder e em glória. E Josafá, não que Deus se esquece, mas Josafá começa orando e lembrando a Deus alguma de suas palavras outrora dita ao teu povo. Quando Josafá ele começa essa oração, ele faz questão de lembrar a Deus, que relembrou ali. Quem se lembra, bendito seja Deus, quando Salomão edificou o templo ao Senhor, louvado seja Deus, e que Salomão orou ali ao Senhor, e a glória de Deus encheu toda a casa. Salomão ali expressou as palavras em sua oração, vindo da parte de Deus, não só para todo Israel, mas também para nós.
Salomão, ele relembrou que no momento em que Israel falhasse ou que pecasse contra Deus, mas chegasse o momento que ele se arrependesse, mas ele fez questão de classificar quando viesse as dificuldades, ou quando viesse as doenças, e que o povo fosse para aquele lugar e se arrependesse de todo o seu coração, ali diante do templo, que representava o local da busca da presença de Deus, se reunisse ali, se arrependesse e buscasse a presença do Senhor, todos congregados ali reunidos, Deus, sendo misericordioso, perdoaria os seus pecados e também o livraria da mão do inimigo. E Josafá, ele se lembrou dessas palavras, e Josafá expôs isso para Deus. Não que Deus não sabia, mas mostra aqui a intimidade que um rei que comandava uma nação escolhida por Deus tinha intimidade com a palavra de Deus. Josafá fez questão de relembrar a Deus também quem eram os moabitas e quem eram os moradores das montanhas de Seir. Quando nós vamos analisar os textos, nós vemos que eram os descendentes de Ló. Nós vemos também que eram descendentes também de Esaú. Por isso, quando Israel estava chegando até Canaã, Deus não permitiu que Israel atacasse esse povo. Mas na verdade Israel até cortou caminho a mandado de Deus para não pelejar, para não extirpar esse povo. Agora Josafá, ele relembra a Deus: olha aí, Senhor, nós usamos com beneficência quando chegamos aqui, eis aqui o teu povo, olha com que agora eles nos pagam. E me fez eu relembrar no nosso cotidiano o que temos que apresentar para Deus. Muitas vezes nós também possamos agir com benevolência para com amigo, para com irmão, para com parente, e querendo ou não, muitas vezes nós como ser humano esperamos um obrigado, muitas vezes nós esperamos um agradecimento, mas muitas vezes o que vem é uma contenda ou é uma rebelião contra nós. Mas aprendemos nesse texto que é importante fazer o quê? Apresentar nas mãos de Deus. Porque se Deus que ordenou ou colocou no seu coração algum ato de benevolência para com seu semelhante, é porque Ele é fiel e justo para cumprir todos os seus propósitos. Olha o agir de Deus, olha a forma que Deus trabalha. Deus não permitiu que Israel atacasse esse povo, mas agora eles reunidos, congregados, vêm acabar com todo Judá. E Josafá, na sua intimidade, se derrete na presença de Deus e começa, diante dos análises das Escrituras, lembrar o que Deus tinha prometido para eles. E nos chama a atenção a importância da oração, como Josafá se colocou na presença de Deus, juntamente com seu povo. Josafá reconheceu que Deus é um Deus grande, onipotente, onisciente, onipresente. Josafá reconheceu que outrora Israel, lá no início da chegada a Canaã, Israel usou de beneficência para com aquele povo, mas agora iria sofrer um ataque em forma de gratidão. Mas Josafá se apresentou esse propósito nas mãos daqueles que tudo pode resolver.
e todos ali reunidos e congregados, num único propósito, buscando a face do Senhor, se humilhando na face do Senhor, Deus, Ele vem com uma resposta. É interessante que, naquele tempo, Deus geralmente levantava um profeta, ou muitas vezes o rei, quando ia para alguma guerra, ele ia diretamente consultar algum profeta, qual era a resposta de Deus para aquela ação. Nós vemos o exemplo disso no capítulo 18, louvado seja Deus, exatamente quando Josafá tinha feito aliança com Acabe, antes de ir à guerra, consultaram a Deus. Mas é interessante que agora nesse texto, Josafá, ele não consulta diretamente a um profeta, mas todos reúnem num só propósito, buscando diretamente a face do Senhor. E chama atenção quando a palavra expressa que veio o Espírito do Senhor sobre toda a congregação. O que esse texto quer dizer? Que a presença de Deus, que a glória de Deus veio sobre a todos aqueles povos que estavam ali reunidos buscando a Deus. E a Bíblia diz que eram jovens, que eram meninos, que eram mulheres, crianças, idosos, todos estavam buscando a Deus. Então veio o Espírito de Deus no meio da congregação, ou seja, a presença de Deus veio sobre todos. Mas o Espírito do Senhor naquele momento, ele faz questão de usar um, que outrora ainda não era conhecido como profeta, pois ele era descendente dos filhos de Asaf, os levitas que era escolhido para adoração através do louvor. Aquele que estava responsável para buscar a presença do Senhor e atrair a presença do Senhor através de louvores e adoração, agora ele recebe o Espírito do Senhor. Isso me chama a atenção que no momento de perturbação, num momento, na verdade, de angústia, de preocupação, de temor, a qual, querendo ou não, eles estavam ali buscando a Deus, mas com certeza tinham temor pela morte, tinham temor pelo ataque, no momento de dificuldade. Agora Deus levanta um que na verdade nem era o responsável direto pela palavra, mas era um dos responsáveis pela adoração através do louvor. Primeiro veio o Espírito de Deus no meio de toda a congregação. E um daqueles que era responsável pelo louvor, pela adoração, o Espírito em particular, o toma e o usa para trazer a sua mensagem. E que mensagem era essa? Aquilo que eu estava falando, que muitos ali estavam com temor. A mensagem era: não temeis, não vos assusteis, não tenha medo. É interessante que ele chama: ei, dai ouvido todo Judá, e você, ó rei Josafá, não tenha medo, não fique assustado. Você já imaginou, irmão? Você já parou para compreender esse texto? É difícil até nós nos colocarmos no lugar. Você está vendo o inimigo está vindo para cima de você, está vindo ao seu encontro. Humanamente falando, você sabe que não tem força contra ele. Dentro do seu coração está o temor, muitas vezes está o medo. Mas aí vem a palavra: não tenha medo, não vos assusteis. Isso tem continuado acontecendo nos nossos dias. Sim,
Quantos problemas que levanta contra nós, que levanta contra a nossa casa, que levanta contra os nossos filhos, que levanta contra a nossa vida, que ao olhar humano a gente olha, agora não tem jeito. Mas a gente conhece a palavra de Deus e sabe que o Senhor Deus sabe todas as coisas e que é dele a última palavra para tudo que acontece sobre a terra. E nós passamos a buscar ao Senhor. E Ele fala: meu filho, não se assusta. Não tenha medo. Eu vou resolver a situação do seu filho. Eu vou resolver a situação da sua filha, da sua esposa, do seu esposo. Era isso exatamente que estava acontecendo ali. Deus falando: olha, meu povo, não tenha medo. E de imediatamente, aquele povo creu na palavra do Senhor. Agora me chama mais atenção. Após essa palavra vindo de Deus naquele momento, para aquele povo que até o presente momento estava atemorizado, estava assustado, veio a palavra de Deus para que eles não ficassem mais com medo. E a partir dali, o que eles fizeram? Eles começaram a louvar e a adorar ao Deus dos céus e também da terra. E me chama a atenção, essa tão grande confiança, que todo o exército que sai para a batalha, e principalmente naquele tempo que eles tinham nas mãos, o escudo, a espada, os melhores guerreiros para liderar a frente. Mas quem saiu na frente naquele outro dia, onde Deus mandou ir? Os que adoravam a Deus com louvor. Foi os levitas que saindo, adorando a Deus, exaltando ao Senhor, e com essa atitude de fé, por ouvir a palavra de Deus, e dar ouvido àquele a qual o Espírito Santo de Deus tomou e falou para não ter medo, para não se assustar, eles saíram adorando a Deus. E foi quando eles adoravam a Deus com louvores mesmo. Foi quando eles adoravam a Deus, porque Deus não destruiu aquele povo naquela mesma noite. Mas no outro dia, quando eles saíram pelo vale, que foi intitulado Vale da Bênção, eles saíram adorando a Deus. Enquanto eles caminhavam e marchavam, dando glória a Deus, o milagre aconteceu. No dia anterior estava um povo adorando, jejuando, orando, mas plenamente, pelo texto da palavra, nós vemos que eles ali, naquele momento, não estavam louvando, estavam buscando na adoração, no jejum, na oração. Mas a partir que o Espírito de Deus veio sobre a congregação e que Deus levanta um para falar com eles, não tenha medo, no outro dia eles já foram adorando, glorificando, confiando que aquele exército era grande, mas o Senhor Deus que estava com ele e que trouxe aquela palavra para eles era muito ainda maior. Por isso, aqueles que muitas vezes não tinham a espada na mão, não tinha o escudo na mão, estava ali, só no poder da adoração ao Senhor dos Exércitos, adorando a Deus. Enquanto eles adoravam, diz a Bíblia que Deus o confundiu os seus inimigos. Sim, meu irmão, veja como que Deus é fiel. Aquele povo que outrora Deus permitiu Israel passar e nem sequer tocar neles, por amor a quem? Por amor a Ló, por amor até mesmo a Esaú, que era descendente aí de Jacó e Abraão, por amor a eles, Deus não permitiu que Israel tocasse. Mas nesse momento que eles voltam contra o povo de Deus,
O próprio Deus tomou menção e fez questão de agir com as suas próprias mãos. Mediante o quê? Mediante a humilhação que Judá teve, mediante a humilhação que o rei, aquele que comandava o povo, teve, e mediante essa humilhação, e acima de tudo, quando Deus trouxe a palavra, quando derramou seu Espírito no meio da congregação, eles acreditaram na palavra de Deus. Acreditaram de uma tal forma que perderam o medo, e no outro dia, em vez de só estar prostrado agora buscando, eles iam adorando. Imagino eu, não era o hino de antes, mas imagino eu, que assim como Josafá começou exaltando lá, que o Senhor não é grande, não é Deus nos céus e na terra, imagino eu que eles iam cantando: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o ir. E na hora que Judá ia caminhando e louvando, Deus operou o grande milagre, sem usar a espada de Judá, sem usar anjos enviados do céu, mas o poder de Deus, que é sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, confundiu aqueles homens que começaram a guerrear um contra os outros. Quando acabaram de destruir os moradores da montanha de Seir, lutaram um contra os outros e destruíram a si mesmo. E o que sobrou para Judá? Sobrou apenas agora apanhar os seus despojos, apanhar as riquezas que às vezes ficavam no meio da guerra após a destruição, o ouro, a prata, aquilo que tinha serventia. Um povo que estava antes amedrontado e predestinado à morte, recebeu o grande livramento de Deus, no momento em que creu na palavra de Deus, recebeu o Espírito de Deus, e em vez de ter medo, adorou a Deus. Isso é crer na palavra. É diante do momento difícil e terrível, ouvimos um servo de Deus dizer: não tenha medos, não fica com medo, e você apanhar essa palavra é minha e louvar: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. É interessante que é a primeira história na Bíblia que nós vemos que um povo ganha uma guerra cantando. O povo ganha uma guerra. O povo ganha uma guerra. Vocês conseguiram entender? O povo ganha uma guerra cantando. E tudo isso foi fruto da oração, do jejum, do conhecimento e da crença que o rei tinha na palavra de Deus. E ainda mais, quando Deus levantou um profeta, mediante ter derramado o teu Espírito sobre toda a congregação, Deus levantou um profeta, no nome do Senhor dos Exércitos, que era apenas um levita, mas trouxe a mensagem de Deus naquele momento, e o povo acreditou. Em vez de temor, de medo, passou a adorar a Deus. Assim Deus nos concedeu a vitória. Que nós possamos fazer mais análise nos textos das Escrituras, porque nos traz muita reflexão, para que nós tenhamos força nos momentos de dificuldade. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glórias e louvor seja dado ao nosso Deus. Volta a oportunidade ao pastor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Graças a Deus. Quem entendeu aí a mensagem? Isso é aquilo que o diácono Rômulo falou, né? Isso é
depender de Deus.